Tira essa foto e manda pra mim. Manda no grupo ou coloca no Face. Jussara de Andirá também tá assistindo. Glória a Deus. Vai deixando seus comentários aí pra gente ver quem tá assistindo. Que às vezes pela fotinho eu não consigo identificar quem que é. Tá bom? Tava tentando colocar um louvor aqui pra nós, mas não deu certo. O rádio acabou a bateria e o computador travou. Mas eu não vou cantar, não. Então vamos ter um momento de oração. Como vocês estão conseguindo me ver direitinho, me ouvir direitinho, tudo certo? Então tá bom. Então vamos orar nessa manhã, né? Glorificar a Deus por esta oportunidade que o Senhor nos dá de nos colocarmos na presença dEle, aprendendo. A Ermida tá dizendo que também tá tomando café. Aí, as cafezeiras. Então, nessa manhã nós queremos louvar ao Senhor, né? Por essa oportunidade que o Senhor nos dá de aprendermos da palavra dEle. Nós sabemos que muitas pessoas, muitos países, muitas localidades não têm acesso à Bíblia, não podem cultuar ao Senhor, né? Não conseguem ter esse acesso que nós temos, né? E nós sabemos que também existem lugares em que a pessoa, ela tem a Bíblia, mas ela não consegue entender e ela não tem quem explique. E o Senhor nos permite termos acesso à palavra dele, podermos através das redes sociais levarmos esse conhecimento. Eu estou falando aqui de Itaiópolis, Santa Catarina, né? Bem distante. Quem não conhece, acho que poucas pessoas, né, que nos assistem aí do Paraná sabem onde fica Itaiópolis, fica próximo a Mafra, uma cidadinha bem pequenininha, né, mas muito abençoada. Então aqui nós estamos, né, e o Senhor nos permite, através, aí, ó o louvor, deu certo, e o Senhor nos permite, né, chegarmos e entrarmos dentro da sua casa para levar a palavra do Senhor, né? A Flaviana nos acompanha ali pelo seu trabalho com foninho de ouvido e está ali recebendo e ouvindo e aprendendo essa palavra, né? Então que Deus possa nos abençoar, que você possa aproveitar as oportunidades que o Senhor te dá, amém? De receber essa palavra, de aprender. Abra o teu coração nesta manhã para ouvir e entender, né? Se ficar alguma dúvida, você pode colocar nos comentários. Eu não sei de tudo, mas eu vou atrás, eu pesquiso, eu pergunto, né? O que não pode é você ficar com dúvidas, amém? Né? Então vamos ter um momento de oração. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, nós colocamos a nossa vida nesta manhã na Tua presença. Colocamos, Senhor, o nosso coração, Deus, nos derramamos na Tua presença, Pai. Nós queremos aprender mais do Senhor, nós queremos ser cheios do Teu Espírito Santo. Queremos nesta manhã aprender com Tomé, Senhor, este homem de dúvidas, esse homem de questionamentos, Pai, este homem curioso, Senhor, mas que o Senhor conseguiu envolver ele com o Teu amor e transformar a história dele, Pai. Nessa fé, Senhor, nesta manhã nós queremos ser transformados pela Tua palavra, queremos ser cheios do Teu Espírito Santo e queremos, meu Deus, levar a Tua palavra a todo coração, levar a Tua palavra a todo aquele que necessita, Senhor, de uma palavra de esperança, de uma palavra de amor, Pai. Nos usa, Senhor, a cada um de nós, nas nossas vidas, no nosso dia a dia, Pai. E me usa, Senhor, nesta manhã. Eu abro o meu coração para receber, Senhor, o melhor do Senhor para compartilhar com os Teus amados, meu Deus, em nome de Jesus, que eu oro e que nós Te agradecemos nesta manhã. Aleluia, amém. A Fátima Campos de Blumenau está conosco também. Bom dia, nossa companheira, né? Está todo sábado aqui conosco. Então, o que eu posso aprender com o apóstolo Tomé? Não vi ninguém colocar nos comentários aqui. Vocês nunca ouviram falar de Tomé, gente? Coloca aí. O que vocês já ouviram falar do apóstolo Tomé? Não precisa ficar com vergonha, não. Amém? Então vamos lá. Quem
era Tomé? Tomé era um judeu, assim como os, né? Vivia na Galileia, também como os demais que nós já estudamos, e também era pescador. Jesus gostava de pescadores, né? Por quê? Porque ele queria transformar esses pescadores de peixes em pescadores de homens, né? Então, ele também era pescador como os demais. Ele ficou conhecido como, pela frase, né? Assim, ver para crer. Desde aquela época, ele ficou conhecido como aquele que queria ver para crer. Lembra que nós falamos, né? Eu já falei para vocês que eles foram divididos, né? Em 3 subgrupos. A Flaviana colocou, igual Tomé, só acredito vendo. Ele ficou conhecido por isso. Eu sou igual Tomé, né? As pessoas falam, né? Eu sou igual Tomé, eu só acredito vendo, né? Então, o Tomé, ele fazia parte deste último segundo subgrupo, né? Eles foram divididos em 3, né? Então, hoje nós estamos estudando o último deste segundo grupo. Então, muitas vezes, Tomé foi chamado de descrente, né? Por conta dessa questão dele ver para crer, né? Então, ao que tudo indica, ele era casado, tinha filhos. Lá em João, capítulo 11, versículo 16, pega a caneta e já anota. João 11, versículo 16. Tomé também era chamado de Dídimo, que significa algo formado de 2 partes, ou gêmeo, né? Então, aparentemente, ele tinha um irmão ou uma irmã gêmea, mas as escrituras não identificam, né, quem era essa pessoa, mas ele era gêmeo de alguém, né? Então, por conta, lembra que eu já falei para vocês que os nomes, eles têm um significado, né? Então, o Tomé, ele tinha esse significado de ser gêmeo, Dídimo, né, que era conhecido. Então, nós vamos ver que Tomé, ele é mencionado apenas uma vez nos 3 evangelhos sinóticos. Por que sinóticos? Porque eles são semelhantes, né? A história é semelhante, só vista de uma visão diferente, né? Escrita por alguém que viu de uma visão diferente. Então, Mateus, Marcos e Lucas, eles não apresentam nenhum detalhe sobre Tomé. Tudo que nós sabemos sobre Tomé está no Evangelho de João. Então, se você está com a sua Bíblia aí, já deixa aberta lá no Evangelho de João para você poder acompanhar a leitura e a nota, né? Para depois você poder ler, se surgir alguma dúvida, você ter a sua anotação aí também. E até para você compartilhar com alguém esse ensinamento. Então, Tomé era uma pessoa um tanto negativa, né? Ele sofria de preocupação crônica, pensava demais em tudo, tinha a tendência de ficar ansioso e angustiado, e ele sempre esperava pelo pior. Me diga uma coisa, você conhece alguém assim? Você é assim? Ou enquanto eu tô falando, você tá lembrando de alguém que é assim? Não precisa colocar o nome, mas deixa nos comentários, tá bom? E outra coisa, você se identificou com algum desses apóstolos que nós já falamos? Deixa nos comentários também para a gente poder entender e assimilar como é importante estudar a vida deles, não somente dos apóstolos, mas de todos os que a Bíblia menciona. Então, eu acredito, né, que se nós trouxéssemos Tomé para os nossos dias e apresentássemos ele a uma psicóloga, doutora Bárbara está aqui nos assistindo, né? Pode confirmar comigo? Bárbara, uma pessoa com essas características, é correto dizer que ele seria uma pessoa depressiva nos nossos dias atuais? Uma pessoa negativa, uma pessoa que focava nas coisas ruins da vida, uma pessoa que ficava ansioso com tudo, angustiado, sempre esperando o pior, né? É correto dizer que se ele vivesse nos nossos dias, ele sofreria de depressão? Deixa aí nos comentários. Então, o apóstolo João, ele retrata
Um Tomé que tinha tendência de olhar para as coisas mais tristes da vida. Bom dia, Inês, graça e paz. Então, ele era como se ele estivesse sempre esperando pelo pior, né? Então ele estava sempre, mesmo que o dia estivesse bom, mesmo que tudo estivesse bom, ele estava esperando pelo pior. Ó, a Bárbara colocou, sem dúvida, né? Ele seria um depressivo. Bom dia, Clarinda. Deus abençoe sua vida. Clarinda ali de Blumenau, a coordenadora das mulheres ali da Igreja Metodista de Blumenau. Então, Tomé, ele estava sempre esperando pelo pior. Não importava a situação atual dele, mas ele sempre esperava que o pior fosse acontecer. Você vai ver ali em João, no capítulo 11, no versículo 17, você vai ver que João, ele descreve o prelúdio da ressurreição de Lázaro. Então, eu não vou ler, mas você faça esse acompanhamento depois da palavra de Deus. Bom dia, Tianinha. Deus abençoe. Então, João capítulo 11, versículo 17. Pensei nele assistindo nossa live do Setembro Amarelo, do quanto seria abençoado. É verdade. Olha, né? Pensou em Tomé na nossa live do Setembro Amarelo. Então, nós vemos que ali João, né, ele descreve a ressurreição de Lázaro, né? Então, Jesus havia feito um laço de amizade com essa família de Lázaro, né? Então, ela era Lázaro, Marta e Maria. Você vai ver ali no versículo 2 que Maria, essa irmã de Lázaro, ela é aquela mesma Maria que a Bíblia relata que ungiu os pés de Jesus com bálsamo e que secou os pés com os próprios cabelos. Então, houve ali um quebrantamento, né? E Jesus ficou, assim, admirado e muito encantado com a atitude de Maria, né? E ele fez um laço de amizade com essa família, né? De Marta, Maria e Lázaro, né? Mas havia um grande dilema, porque ele foi avisado de que o seu amigo Lázaro havia falecido. Porém, se Jesus, né, chegasse tão perto assim de Jerusalém, ele enfrentaria todo tipo de hostilidade, porque ele já havia estado lá e ele se retirou porque havia uma trama ali já para prendê-lo, né, para poder matar ele, né, por conta de tudo que ele estava fazendo ali. Então havia essa trama. Então ali em João, no capítulo 10, no versículo 39, você vai ver isso, ali que os líderes procuravam prender Jesus, né? Então, para você entender, depois você acompanha a leitura, tá? Eu não vou ler porque por conta do nosso tempo, né? Então, você vai observar ali que na sequência disso, Jesus ainda ele insiste em voltar para Betânia. Então, ele insiste em ir ali, independente do que ele viesse a sofrer, mas ele queria estar ali com aquela família, com aquele amigo que havia falecido, né? E nós vemos que ele volta e que, né, ele ressuscita Lázaro, tá bom? Então você acompanha para você entender. Então, nessa passagem ali de João 10:39, nós vemos uma das poucas falas de Tomé aqui na Bíblia, né? E que revela um pouquinho do seu caráter. Você vai ver ali em João 11, versículo 16, que Tomé fala assim: vamos também nós para morrermos com ele, né? Morrer com quem? Com Jesus, porque Jesus, existe uma ameaça de morte. Se o Senhor voltar para lá, existe uma ameaça de morte. Os discípulos todos estavam ali falando com Jesus, e Tomé fala, né? Ah, vamos nós também, já vamos e já morre junto todo mundo, já que tem que morrer, já que fala que, né, que para se cumprir as escrituras é necessário morrer, é necessário, né? Então ele já
já se dispôs ali, vamos e já vamos morrer. Então aquele olhar pessimista da situação, né? Ele não olhou que Jesus poderia fazer um milagre naquele lugar, né? Não, ele falou, já vamos para morrer já de uma vez. Então, aqui Tomé demonstra, né, o seu pessimismo, mas se nós formos observar, ele demonstra também uma coragem que os demais não tiveram, porque os demais estavam alertando Jesus, não vai porque, né, é armadilha, o senhor vai morrer, né, não vai. E Tomé já não, já vamos morrer mesmo. Então a gente vê essa coragem, né, uma coragem revestida de pessimismo, né? Então mas no coração dele, né? Ele estava decidido a morrer por Jesus. Eu acredito que era o único que tinha essa decisão no coração dele, né? Vamos e eu vou morrer por Jesus, eu vou morrer com Jesus, né? Eu entendo esse chamado de estar com Jesus em todo o tempo, né? Então, nós vemos que, apesar, né, desse pessimismo heróico, né, tudo o que Tomé conseguia ver na sua frente era tragédia, né? Era tudo tragédia, era notícia ruim. Então, ele estava decidido a morrer com Jesus e por Jesus, né, porque ele tinha certeza de que Jesus seria apedrejado lá, porque esses eram os planos, né, de que Jesus fosse apedrejado, e ele se propõe a morrer com Jesus, né? Então, mesmo sendo pessimista, ele teve coragem. Então, nós vemos, né, uma característica de Tomé, apesar de ser pessimista, né, apesar de olhar sempre o lado negativo, mas ele era leal, ele não deixou Jesus. Ele não abandonou Jesus, mesmo nessa situação. Ele falou, vamos, se for para morrer, vamos morrer, né? Mas isso demonstra uma lealdade, né? Então, eu vejo que Tomé, ele foi um modelo de força para o resto dos discípulos, para os demais, né? Porque após essa conversa aqui, eles decidiram ir então para Betânia, né, não importando o que pudesse acontecer, né? Então ele não foi mais um dos que colocou-se contra, né, amedrontado com o que poderia acontecer ou preocupado, mas por conta da sua coragem e por conta da sua fala, ele acabou assim incentivando os demais a ir, né? Eu acredito, conhecendo a história de Tomé, eu acredito que ele foi o único que teve o real discernimento de que seguir Jesus não seria fácil. Essa missão que eles estavam ali não era nada fácil. Ele não se iludiu, né? Como os irmãos que queriam sentar ao lado de Jesus, né? Quando Jesus estipulasse o seu reinado aqui na terra. Quem eram esses irmãos, vocês lembram? Que chegaram para Jesus e falaram, a mãe deles chegou para Jesus, nós já estudamos sobre ele, e falou assim, que um filho meu possa sentar à tua direita e o outro filho meu possa sentar à tua esquerda. Vocês lembram quem era? Coloca aí nos comentários. Eu já vou responder, mas coloca nos comentários se você lembra quem eram esses irmãos, que eram apóstolos também de Jesus. Então, nós vemos que esses irmãos, eles se iludiram, achando algo, né? Achando que Jesus vinha com um reinado, estabeleceu um reinado na terra. Tomé, não, ele sabia, mesmo com seu pessimismo, mas ele sabia que andar com Jesus não seria fácil, estar com Jesus não seria fácil, né? Ele sabia que ele iria sofrer, ele sabia que ele iria passar por situações difíceis, até mesmo pelo apedrejamento, até mesmo pela morte, né? Então eu acredito que ele foi o único que teve essa noção do chamado, que não era fácil, né? Lá em João, no capítulo 14, nós já falamos sobre isso nos estudos anteriores, mas aqui nós vamos falar direcionado a Tomé, quando Jesus confronta os discípulos.
E diz lá no versículo 4, né? João 14, deixa eu abrir aqui. Vai deixando nos comentários se você sabe quem eram os irmãos que estavam iludidos. Queria sentar um de cada lado de Jesus. João capítulo 14, no versículo 4. Então Jesus conforta os discípulos. Eu coloquei confronto aqui no meu texto. Tô precisando fortalecer o óculos. É conforta. Jesus conforta os discípulos. Ali você vai ver. Lembra que nós falamos que Filipe, né, ele havia andado com Jesus e mesmo ali no último momento, né, na última ceia de estar com Jesus, ele fala ainda, ai Senhor, mostra-nos o Pai, né? Então aqui nós vamos ver que Tomé também tem uma fala aqui, né, nesse momento em que eles estão juntos. Aqui Jesus está falando, né, não se turbe o vosso coração, não se preocupe, né, crê em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vos teria dito, né? Pois vou preparar-vos lugar, né? E quando eu for e preparar um lugar, eu voltarei. Olha a promessa, né? Eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Olha que lindo Jesus falando. Eu vou preparar lugar. Eu vou voltar, né? E onde eu estiver, vocês vão estar, né? Uma promessa, uma palavra de Jesus muito forte que fala aos nossos corações ainda no dia de hoje. E aí Tomé diz assim, aí Jesus fala, né? E vós sabeis o caminho para onde vou. A Laurinha acertou, corajosa Laurinha, Deus abençoe. Tiago e João, isso está lá em Marcos 10, 35 ou 37, os irmãos que se iludiram, né, achando que iriam ter uma vida de glória, né, aqui com Jesus, e Tomé foi o único que teve a noção do que realmente os esperava. Então aqui Jesus diz assim, olha, vocês saberão o caminho para onde eu vou, vocês vão me seguir nesse caminho, né? Vocês saberão o caminho porque vocês estão andando comigo, né? E aí Tomé, todo preocupado, pessimista, vai e fala, Senhor, nós nem sabemos para onde vais, como vamos saber o caminho? Oh, Jesus, Senhor, nós nem sabemos para onde que o Senhor vai, como que nós vamos saber que caminho que nós temos que ir? Ah, eu fico impactada com essas palavras aqui que Deus vai falando no nosso coração. Ah, quantas vezes nós nos colocamos em situação de dúvida, Senhor, o Senhor tá comigo nessa situação? Tomé, ele não tinha dificuldade em crer em Jesus, né? Tomé, ele não tinha dificuldade de saber quem era Jesus, mas ele tinha essa dificuldade de saber de que o caminho de Jesus, né? Apesar do sofrimento que eles viriam ali a sofrer, mas que era algo, né, que Deus havia preparado um caminho de bênção, que Deus estava usando eles para ser canal de bênção ali, né, e que que Jesus estava indo, né, preparar um caminho para eles, né, então Tomé ele não conseguia ver que o melhor de Deus estava por vir. Faço um parênteses aqui, talvez nessa situação que nós estamos vivendo, né, dessa enfermidade, de crise política, crise mundial, né? Muitas coisas acontecem pelo mundo. Quem tá por dentro aí das histórias sabe. Muito tem se falado da vinda de Jesus, da volta de Jesus. Muito tem se falado do anticristo, né? Muitas coisas. E talvez você hoje esteja como Tomé, esperando o pior, esperando a guerra, esperando a fome, esperando os gafanhotos virem comer tudo e todo mundo vai morrer de fome, as empresas tudo vão quebrar. Talvez você esteja com essa visão de Tomé,
essa visão pessimista, esperando o pior. Meu Deus, o preço do arroz, agora o óleo vai subir. Meu Deus, nós vamos morrer de fome, nós não vamos conseguir, e o desemprego vai pegar todo mundo. E aí, né? Talvez você esteja com essa visão de Tomé. A situação está difícil, a crise está acontecendo, então o pior vai acontecer. Ai, o pior vai acontecer, o anticristo vai se levantar, vai todo mundo ter que pôr o chip da besta, não é assim? Ah, as rodas de conversa de crente é assim, não é? Né? Dos crentes que são descendentes de Tomé, vamos dizer assim, né? Esperando pelo pior, né? Mas o nosso Deus, o Deus que a Bíblia prega aqui, que a Bíblia ensina, é um Deus que momentos de crise, momentos de enfermidade, momentos de doença, é aquele Deus que cuidou do seu povo. É aquele Deus que no deserto, durante o dia, no sol quente, rachando de quente, era aquele que colocou uma nuvem e que o povo refrescava-se nessa nuvem. É aquele que o povo estava no deserto, no frio à noite, e Deus colocava uma coluna de fogo. É o Deus que deu ordem aos passarinhos servir carne pro profeta, o urubu, né, que trouxe carne pro profeta que estava ali comendo, escondido da caverna. Eliseu? Elias, o corvo. Elias, né, o corvo levava a carne para ele. É o mesmo Deus que, por desobediência de Jonas, ele foi parar na barriga do grande peixe, né, e quase o navio, o barco que ele estava ali foi a pique. E é o mesmo Deus que livrou ele da morte, né? Ele ficou 3 dias dentro da barriga desse grande peixe e ele não morreu, mas foi o momento que ele refletiu sobre as suas ações e teve um encontro com Deus. E essa baleia jorrou ele para a praia, em terra seca ali. Então é o mesmo Deus que cuidou e vai cuidar, porque ele continua sendo Deus, ele continua sendo poderoso e ele continua amando a humanidade, mesmo com tanta maldade, mesmo que o povo ainda, né, custe a se prostrar diante dele, continua sendo o mesmo Deus. O Deus que livrou, né? Livrou o povo do Egito, da escravidão, da opressão, é o mesmo Deus. Então eu ainda ouso profetizar e creio que o melhor de Deus está por vir. O melhor de Deus está por vir para a minha vida, para a tua vida, para a tua família, desde que você creia, desde que você se coloque na presença do Senhor. Você pode dizer um amém? Amém? Então, ele fala aqui em João 14, versículo 4, vocês sabeis o caminho para onde vou. E aí Tomé diz, Senhor, nós não sabemos nem para onde o Senhor vai, como que nós vamos saber o caminho? E aí Jesus vem de maneira amável, de maneira maravilhosa, paciente com esses apóstolos teimosos, né? Ele vem aqui de maneira tremenda e ele fala assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, né? Então, se vocês me tivessem conhecido verdadeiramente, né, conhecerias também o Pai, o meu Pai. Desde agora conheceis e o tendes visto, né? Então ali Jesus fala, eu sou o caminho, você já me conhece, você sabe quem eu sou, você tem andado comigo, eu sou o caminho. Então não tem como você ter dúvida, porque eu sou o caminho, disse Jesus. Né? E esse Jesus, ele diz isso para mim e para você nessa manhã, nesse dia, que ele é o caminho. Ele é o caminho de paz, ele é o caminho de sustento, ele é o caminho de vida, né? Então, aquele que conhece Jesus conhece o caminho. Por isso que nós precisamos entregar a nossa vida para Jesus. Né? Eu fico feliz pela vida de Tomé. Eu fico feliz por todas as perguntas que ele fez a Jesus. Eu fico feliz por toda a demonstração de
de pessimismo que ele colocou ali, porque hoje nós muitas vezes, talvez nós não somos 100% como Tomé, mas nós temos algumas coisas como Tomé. Um pouquinho de nós é igual a Tomé, né? Um pouquinho de nós tem esse pessimismo diante das situações. Então Jesus responde a Tomé em todo o tempo que ele é o caminho, que ele é a verdade, que ele é a vida, ele é a esperança, ele é o sustento, ele é o socorro. Então Tomé nos deixa esse ensinamento, mesmo com o seu pessimismo, né? Jesus entra e mostra um caminho agradável. Em João capítulo 20, vai relatar sobre a ressurreição de Jesus, né? Então você vai ver João capítulo 20, anota aí para depois você acompanhar. Você vai ver que os discípulos todos, eles se reuniram para se consolarem um ao outro. E você vai ver que no versículo 24 vai dizer que Tomé não estava com eles quando Jesus apareceu. Aí eu pergunto, por que você acha que Tomé não estava com eles? Coloca aí o que você acha. Estavam todos ali, menos Judas, que já havia se enforcado, né? Mas os demais estavam todos reunidos ali e Tomé não estava. Por que você acha que Tomé não estava? Coloca aí, vamos pensar. Então eu acredito, minha opinião talvez, né? E talvez você concorda comigo, que Tomé, sendo tão pessimista, tão esperando pelo pior, quando Jesus foi crucificado ali e morreu, talvez as esperanças dele vieram todas a acabar, né? Porque Jesus havia morrido. E aí estava aquele ar de tristeza, aquele ar de luto, né? Por conta do que havia acontecido. Então, será que o pessimismo de Tomé não o consumiu de uma tal forma e ele se escondeu em algum lugar para chorar, murmurar, reclamar, né? O que o seu pessimismo de ver, né, impediu de ter esperança quando nós deixamos ali? A minha sogra colocou porque achou que Jesus não era o que ele pensou, né? Pode ser, né? Pensou, Jesus não é Deus, não é que nós imaginávamos, né? Por conta que, né, morreu, não voltou, né? Porque eu acredito que talvez eles pensassem assim que Jesus era imortal, né? Ia ser crucificado ali na cruz e não ia morrer, né? E aí eles viram Jesus morrer, e eles viram Jesus ser enterrado, né? Ser colocado ali naquele lugar. Então, ali, esse homem, né, pessimista, esse homem angustiado, esse homem ansioso, quando a situação não correu da maneira como ele esperava, ele deixou aquela ansiedade corroer por dentro. E aí ele colocou-se no seu cantinho, isolado, sozinho, para murmurar, para reclamar, né, para chorar. E o seu pessimismo impediu dele estar em comunhão com os seus irmãos, com os seus companheiros de ministério. Ele se isolou. Quantas pessoas dentro das igrejas hoje se isolam porque as coisas não saíram da maneira como eles esperavam? Você consegue pensar em alguém? Você talvez já fez isso? Se isolou, se afastou dos irmãos em Cristo por conta que a sua bênção não chegou no momento que você queria, não foi da maneira como você esperava, e aí se afastou, se isolou, né? Deixou que a ansiedade cobrisse os teus olhos de uma visão de esperança, que era a esperança que Jesus tinha ensinado para eles, tinha pregado em todo o tempo. Então, eu pergunto para você nessa manhã, alguém escreve aí para mim o que o seu pessimismo te impede de ver. Escreve aí para as pessoas que vão assistir depois, o que o seu pessimismo
te impede de ver? Então, nós vamos ver que após isso, os discípulos, eles encontram Tomé e relatam, né, que Jesus havia aparecido para eles ali em João 20, versículo 24. Na sequência, você vai ver que Jesus aparece para eles. E aí eles encontram Tomé e relatam isso. Olha, nós vimos Jesus, o mestre apareceu para nós. E aí ele diz aquela frase, né, que ficou tão conhecida até os dias de hoje. Se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Eu só acredito vendo, eu quero ver para crer, né? Veja bem, passados 8 dias se passou que os demais viram Jesus e Tomé não viu, e Tomé disse que queria ver para crer. Você vai ver ali no versículo 26 que eles estavam reunidos novamente e as portas estavam fechadas, estava tudo fechado, né? E Tomé dessa vez estava com eles, porque ele, acredito, né, que ele não desgrudou dos seus amigos ali, dos seus irmãos, porque se Jesus aparecesse novamente, ele queria ver. Então Tomé estava com eles, e aí Jesus aparece, né? E ali Jesus diz para Tomé no versículo 27, não precisou ninguém falar nada. Jesus chegou e falou: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Não seja incrédulo, mas crente. Será que alguém dedou Tomé para Jesus? Ou Jesus escutou quando Tomé disse? Porque Jesus é Deus e sabia da dúvida, sabia do coração de Tomé, sabia que Tomé estava ali com aquele questionamento: se eu não colocar o dedo, eu não vou acreditar, né? Versículo 26, 27. Isso, então ele fala, Jesus fala para Tomé: põe aqui o dedo e vê, né, as minhas mãos. E aí Jesus deixa uma orientação: não seja incrédulo, mas seja crente. Creia, né? Creia sem você precisar passar por tribulação. Creia sem você precisar passar pelo sofrimento. Creia em Deus sem você precisar passar pelas dificuldades. Seja crente em todo o tempo, né? Aí Jesus fala assim: bem-aventurado os que não viram e creram. Bem-aventurado os que não viram e creram. Nessa manhã eu pergunto: você está esperando ver algum sinal no céu para crer em Jesus? Você está esperando ver algum sinal na política para crer em Jesus? Você está esperando acontecer algum sinal dentro da sua casa para crer em Jesus? Bem-aventurado aquele que crê sem precisar ver. Crê pela fé, crê porque simplesmente Deus é Deus, Ele não precisa me provar nada, eu simplesmente creio nele. Amém? Deixa eu tomar um golinho do meu café. Vai deixando nos comentários aí, gente. A Denise colocou: o pessimismo impede ver a ação de Deus nas nossas vidas. Cuidado com o pessimismo. Então, você vai ver na sequência que Tomé diz assim, quando Jesus fala com ele, né? Aí Tomé diz assim: Senhor meu e Deus meu. Então, nesse momento, Tomé reconhece o Senhor Jesus, né? E o seu coração transborda com a confirmação, né, de que tudo que Jesus havia dito, né, de que tudo que ele havia vivido com Jesus ali era real,
né, de que realmente Jesus era o Filho de Deus, aquele que veio para salvar, né, os judeus, aquele que veio para libertar o cativo e o oprimido. Então, naquele momento ele fala, e essa frase que Tomé fala, né, é algo que inundou o coração dele, e eu acredito que nós deveríamos ecoar essa frase, não ecoar a frase, eu sou como Tomé, preciso ver para crer, não, ecoar essa frase que Tomé fala, Senhor meu e Deus meu, Tu és o meu Senhor, Tu és o meu Deus, né? Então, ali naquele momento, ele reconhece a grandeza de Deus. E lá no Pentecoste, naquele momento em que eles estavam, ali que o Espírito Santo desceu e ele foi cheio do Espírito Santo de Deus. E todo esse pessimismo foi quebrado, todo a esperança, né, brotou no coração dele, ele entendeu quem é Jesus e algo dentro dele mudou. Quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, de todo o teu coração, e você não deixa o pessimismo tapar a sua visão, você consegue contemplar o agir de Deus, você consegue contemplar as belezas de Deus, o manifestar de Deus na sua vida, e você se enche do Espírito Santo e permanece cheio. Ele foi enchido quer dizer enchido mesmo, da cabeça à planta dos pés, todo o seu ser se encheu do Espírito Santo de Deus e não teve espaço para o pessimismo. Quando nós somos cheios do Espírito Santo de Deus, nós não deixamos nenhum espaço no nosso interior para o pessimismo, para o negativismo, para essa falta de esperança. Nós nos enchemos da esperança de Deus, né? Então Tomé, ele se encheu do Espírito Santo de Deus e começou a ter esperança, né? Então há indícios que indicam que Tomé ministrou na Índia. Gente, a Índia é um lugar que mais tem deuses. Ele ministrou nesse lugar, ele chegou lá pregando a palavra de Deus na Índia. Então, há igrejas no sul da Índia cujas tradições diz que foram fundadas pelo ministério de Tomé, fundador, um plantador de igrejas. Ele foi plantando igrejas onde o Senhor o levou. Gente, pessimista não planta igreja. Gente pessimista não ganha vidas para Jesus. Gente pessimista fica sempre lambendo as próprias feridas. Gente pessimista fica olhando somente para a sua mediocridade, para a sua pequenez, não consegue ver a grandeza de Deus, não consegue ter esperança, não consegue, né, ver o mover de Deus. E aqui, quando ele se encheu do Espírito Santo de Deus, ele foi plantando igreja. Vida gera vida. E ele foi cheio da vida de Jesus, né? E foi gerando vidas aonde o Senhor foi levando, ele foi levando, ganhando vidas para Jesus, e pregou na Índia e fundou igrejas na Índia. Foi um homem cheio da presença do Senhor, né? Ao que tudo indica, ele foi martirizado por sua fé, ao ser atravessado com uma lança. Mas ele não estava preocupado se ele iria morrer, se ele iria sofrer. Sabe, eu vejo pessoas que têm vergonha de ir para a igreja com a Bíblia. Aí hoje em dia tá todo mundo com um celularzinho na Bíblia, na igreja. Você acha que ele tá lendo a Bíblia, ele tá nas redes sociais. É tão feio, é tão bonito. Vai para a igreja com a Bíblia, por favor, vá para a igreja com a Bíblia. Ande com a Bíblia, tenha orgulho da palavra de Deus, porque é ela que te salva, né? Ande com a Bíblia, leia a Bíblia, use a Bíblia para fazer anotação. Não leia a Bíblia no celular, leia na Bíblia mesmo, no papel. Amém? Não fique apegado a essa tecnologia,
Porque você tá com o celular na mão ali lendo a Bíblia, daqui a pouco você vê uma mensagem do WhatsApp e você fica curioso. Aí você para com a sua leitura e você vai ver aquela mensagem. Você vai ver as suas redes sociais. E aí aquilo que o Espírito Santo queria falar com você através da palavra de Deus, ele não consegue, porque você não para. Né? Então aprenda, vamos voltar aos velhos hábitos de ler a Bíblia na Bíblia. Ler a Bíblia na Bíblia. Né? Então volte a ter esse encontro com Deus, dedique um tempo de leitura, dedique um tempo para estar na presença de Deus. E quando Deus falar com você, anota, quer ver a minha Bíblia? Aqui tem o desenho da minha filha, mas aqui, ó, tudo anotado, com palavras, com promessas, né? Tudo eu tenho anotado que o Senhor fala comigo. E anos depois eu leio aquilo e eu falo, nossa, Deus falou comigo isso lá atrás e olha, já aconteceu, que bênção. Então nós temos que ter esse comprometimento com a palavra de Deus, esse comprometimento com as coisas de Deus, né? E nós vemos que Tomé foi cheio da presença do Senhor, cheio do Espírito Santo de Deus, né? Jesus foi ao encontro desses homens com graça, misericórdia, com perdão e transformou a vida desses homens numa vida que o glorificasse. Eles aprenderam a glorificar Deus na sua essência, a glorificar Deus por quem Deus é, não porque aquilo que Deus faz, simplesmente porque Ele é Deus. Amém? Então o que eu posso aprender com o apóstolo Tomé? A não deixar o pessimismo me cegar, a não esperar pelo pior, a ter sempre fé de que o melhor vai acontecer. Né? O que eu posso aprender com Tomé? Que eu preciso do Espírito Santo de Deus, eu preciso buscar o Espírito Santo de Deus, ser cheio e permanecer cheio. Como que eu permaneço cheia do Espírito Santo de Deus? Tendo uma caminhada com Deus, orando, buscando, lendo, dizendo não para o pecado, dizendo não para as minhas vontades da carne, aprendendo a negar a minha carne, a fazer a vontade de Deus. Assim eu vou crescendo e o Espírito Santo vai me enchendo cada vez mais, de uma forma que o pessimismo, a ansiedade não conseguem mais espaço no meu coração. Então essa mensagem vai para você que sofre de depressão, ansiedade, crise do pânico, medo extremo, medo de tudo. Para você que tem pesadelos, para você que não consegue dormir, para você que só dorme com medicamentos, estude a palavra de Deus, leia quem foi Tomé. Assista esse vídeo várias vezes se for necessário, até você conseguir entender o que Deus quer falar com você, né? Para que você possa se desprender da ansiedade e do pessimismo e ser cheia do Espírito Santo de Deus. Amém? Deixa um amém aí, gente. Vamos deixar um amém. Se você entendeu essa mensagem, essa palavra, se Deus falou com você, deixe nos comentários. Vou pedir um favor que você compartilhe essa live, esse vídeo, né? Compartilhe com os teus grupos de WhatsApp, envia pelo WhatsApp aí para os teus familiares, para as pessoas que você sabe que têm sofrido de depressão, ansiedade, né? Vamos compartilhar esse estudo, é um estudo bíblico que pode nos acrescentar algo na nossa vida, né? A Bárbara tá falando aqui transtornos ansiosos, né? São vários tipos de ansiedade por várias coisas e aí o coração vai se atemorizando diante das situações. Então compartilhe esse vídeo, compartilhe a palavra do Senhor. Se você tirou uma foto assistindo a live, coloca aí no seu Face hashtag, para quem não sabe o que é hashtag, é um asterisco, tá?
um asterisco e escreve curadas para curar, semeando a palavra. Automaticamente ele vai encaminhar para a minha página no Face do Curadas para Curar, tá? Então vai ficar registrado lá a sua foto, tá bom, minhas amadas? Se não quiser tirar sua carinha, tira meio de ladinho assim, né? Às vezes você tá meio com cara de sono ainda, né? E não quer aparecer, então não deixa de tirar foto por causa disso, tá? Então tira a foto assim, mostrando você assistindo a live e coloca Curadas para Curar, semeando a palavra, tudo junto. E um asterisco na frente, que ele leva lá para minha página, tá bom? Nós vamos orar pelos pedidos que foi colocado no grupo, pelos pedidos que foi colocado aqui, que eu vi algumas irmãs colocando alguns pedidos, né? Tivemos pedidos lá no grupo de saúde, casamento, né, para depressão, saúde emocional, saúde espiritual, né, saúde mental, para o Senhor restaurar os lares, né, problemas de pais com filhos, né? Então nós vamos orar nessa manhã, colocando tudo diante de Deus, pedindo que o Espírito Santo venha falar ao teu coração sobre essa palavra, sobre ansiedade, que se você sofre de ansiedade, que no nome de Jesus você seja curado para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus, né? E que toda depressão venha cair por terra no nome de Jesus. Antes de nós orarmos, deixa eu dar um aviso. Dia 10 de outubro, vou ter uma live muito especial aqui com o nosso bispo João Carlos. Ele vai estar falando conosco sobre Paulo. O que eu posso aprender com o apóstolo Paulo? Então, ele vai estar falando um pouquinho pra gente sobre quem foi Paulo, né? E aquilo que a gente pode aprender com Paulo. Então, já reserva essa data para estar conosco aqui, dia 10 de outubro, 9h30, live especial com o nosso bispo João Carlos. Então já reserva essa data, tá bom? Desmarca os compromissos de sábado de manhã. Sábado é o nosso horário, o nosso momento, tá bom? Então esteja aqui conosco, né? Convide as pessoas da sua igreja, coloca esse convite, depois eu vou fazer o convitinho, vou colocar aqui no Face e lá no grupo, para você compartilhar com a sua igreja, né? Com os teus irmãos da igreja, tá bom? Com os teus pastores, para a gente não perder esse estudo que o bispo vai estar nos dando sobre o apóstolo Paulo aqui pelo Face, tá bom? Então vamos orar? Se você que vai assistir esse vídeo mais tarde, você tiver um pedido de oração, pode deixar nos comentários também, porque nós vamos estar em oração pela sua vida também, tá? E se você que está assistindo esse vídeo não faz parte do nosso grupo Curados para Curar, que é um grupo de WhatsApp, deixe nos comentários que você quer participar, que eu envio o link para você, tá bom? Então vamos orar. Aleluias. Oh Deus, Senhor, em nome de Jesus, nós colocamos, Pai, a nossa vida na Tua presença nessa manhã. Coloco, Senhor, na Tua presença quem está assistindo essa live nesse momento comigo aqui, quem vai assistir mais tarde. Senhor, nós pedimos a Tua bênção, nós pedimos a Tua cura, nós pedimos a Tua restauração. Mas antes de tudo, nós queremos Te pedir perdão pela nossa incredulidade, pela nossa falta de fé. Pai, por momentos em que nós nos atemorizamos, por momentos em que deixamos o medo tomar conta do nosso coração, por momentos, Senhor, em que nós tememos pela situação. Te pedimos perdão, Senhor. Pai, renova a fé dos Teus filhos, renova a esperança dos Teus filhos. Pai, em nome de Jesus, vai tirando todo medo, Senhor. Senhor, situações que foram geradas na infância, que fizeram essa pessoa ser um adulto medroso, essa pessoa, Senhor, ser um adulto ansioso, por coisas que aconteceram lá na infância. Pai, em nome de Jesus, vai entrando, Senhor, no mais profundo da alma desta pessoa agora, Senhor, e vai curando, Senhor. Vai sarando esta ferida causada por este medo, causada por este
este trauma, Senhor, de infância, Pai. Em nome de Jesus, palavras que fizeram esta pessoa crescer com medo, vai tirando o medo agora, vai dando, Senhor, revestindo, meu Pai, da cabeça à planta dos pés com uma unção de coragem, de intrepidez, para enfrentar todas as coisas de cabeça erguida. Pai, aquele que tem andado de cabeça baixada, angustiado, entristecido, levanta a cabeça dos teus filhos nesta manhã, fortalece, Pai, reveste de coragem. Senhor, vai sarando, vai renovando, vai trazendo esperança, Pai. Enche com o teu Espírito Santo, meu Deus. Vai renovando este casamento que se desgastou por conta da amargura, por conta da tristeza, por conta de palavras que foram ditas, que feriram e que machucaram, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço nesse momento, restaura esse casamento, restaura esse laço familiar, restaura, Senhor, este ambiente desta família, desta casa, desse lar. Pai, vem com o teu Espírito Santo e vai enchendo com a tua presença. Enche, Espírito Santo, com a tua esperança, com a tua alegria, com a tua paz, meu Deus, em nome de Jesus. Eu profetizo a tua bênção, eu profetizo a tua paz, eu profetizo essa vida sendo transformada pelo poder que há no nome de Jesus. E assim como o Senhor transformou a vida de Tomé, transforma essa vida também para a tua glória, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Amém. Comece a sorrir, porque o Senhor tem o melhor para você. Amém? O Senhor tem um caminho de paz, um caminho de esperança, de alegria para você, para a tua família. Comece a sorrir, comece a ter fé, amém? Comece a colocar o seu coração na presença do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, daquele que tudo pode. Lembra de uma coisa, a chave do teu coração, quem tem é você. A Bíblia fala assim: eis que estou à porta e bato, aquele que abrir, eu entrarei e cearei. Aí eu pergunto para você, para quem você tem aberto a porta do teu coração? Você tem deixado a ansiedade entrar? Então tá na hora de você mandar ela sair e convidar Jesus para entrar e cear. O que é cear? É ter intimidade, é ter amizade, é ter essa união com você. E permaneça no meu coração, Jesus. Comece a falar: Jesus, permaneça no meu coração. Que nenhuma atitude venha afastar Jesus das nossas vidas. Amém? Eu quero agradecer quem esteve aqui conosco, né? As irmãs que são compromissadas, que reservam esse dia para nós. Que Deus abençoe a sua vida. Agradecer você que sempre assiste os nossos vídeos depois, não consegue assistir ao vivo, mas está sempre fiel ali, assistindo à tarde, no período durante a semana. Então que Deus abençoe a sua vida grandemente. Deixe seu comentário que nós estaremos orando por você. Amém? Até o próximo sábado, 9h30. Reserva esse horário. E dia 10 de outubro, nosso bispo João Carlos conosco aqui. O que eu posso aprender com o apóstolo Paulo. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe.